Saudações a todos os nossos caros telespectadores aqui da TV Tisca. Eu sou Laura Antônio Oleque e hoje vamos refletir um bocadinho sobre a situação política que se vive nos últimos dias na Guiné-Bissau. E para nós fazermos essa nossa conversa aqui no nosso programa Uma Conversa, um Amigo, iremos convidar o professor Arnaldo Sukuma. O professor Arnaldo Sukuma já vive no Brasil há muito tempo e dá aulas no Centro Universitário de Patos, onde também ele coordena um curso sobre direitos humanos sobre direitos humanos e relações internacionais. Professor Sukuma, seja bem-vindo aqui na TV Tiscam. Muito obrigada por ter aceito esta conversa. Queremos refletir sobre a situação que se vive nesses últimos dias, portanto, situação política que se vive nesses últimos dias em Guiné-Bissau. Obrigada, professor. Olá, eu sou Arnaldo Sukuma, professor universitário. No momento, moro no Brasil e, em relação à Guiné-Bissau, nos últimos 10 anos, estendo para ter 15 anos, a Guiné-Bissau tem vivido uma instabilidade política muito constante. Isso se deve a um conjunto de fatores. Podemos remeter desde a Guerra de 7 de junho de 98, que derrubou o presidente João Bernardo Vieira, e de lá para cá, até hoje, o país não conseguiu garantir uma estabilidade, porque os agentes políticos que estão militados dentro dos partidos políticos e que concorram às eleições falharam em muitos aspectos. De ponto de vista de pensar, primeiro, a estabilidade política, que não foi trabalhada como poderia ser trabalhado dentro de um concerto entre não só os partidos políticos, mas também envolvendo a sociedade civil, colocando os objetivos do país em primeiro lugar. Mas também a própria sociedade civil, ela também se viu muito dividida em vários aspectos. Quando pensamos diferentes líderes ligados à sociedade civil, com muitas vezes posicionamentos que são divergentes, mas não do ponto de vista simplesmente de uma ideia de debate, mas do ponto de vista muito mais de interesses patrimoniais do que propriamente interesses nacionalistas. Então, isso vai impactar nos processos eleitorais. Os processos eleitorais que o país passou nos últimos anos tem sido muito conflituoso, conflito entre partidos, grupos rivais, partido PIGC, PLS e também, recentemente, o MADEM, que é um partido também recém-criado, hoje é a segunda maior força política da Guiné-Bissau, tirando o PAIGC. Então, esse conflito, o PAIGC, MADEM, porque o PAIGC ganhou as últimas eleições, mas diante do conflito que houve do ponto de vista político entre MADEM, PAIGC e PLS, esse desentendimento acabou atingindo fortemente a estabilidade política, que já era frágil. Nesse sentido, o conflito presidente, primeiro-ministro, no caso atual presidente, primeiro-ministro da época, e aí acabou demitindo o governo dentro da base desses conflitos que diria de que mostra mais uma vez de que os políticos, a sociedade civil na Guiné-Bissau precisam de fato sentar para poder se debruçar em relação à estabilidade política e trabalhar pelo desenvolvimento do país. Professor, o outro acontecimento que marca, portanto, o ambiente político de Guiné-Bissau
é a tortura que os ativistas receberam nesses últimos dias. Bom, nós sabemos que Guiné-Bissau é um país democrático. Como é que se pode ler este acontecimento, esta atitude, esta postura, portanto, da polícia guineense? Dito que o caminho é pela legalidade mesmo, né? Procurar autoridades judiciais para reclamar dos direitos e da libertação de pessoas que foram presas injustamente. Pessoas que foram agredidas, elas têm o direito, de fato, de entrar com um processo contra o próprio Estado, né? O Estado, né? O governante que autoriza, a prisão e tudo, está agindo em nome do Estado. Então o Estado precisa ser responsabilizado, assim como pessoas também podem ser responsabilizadas. Eu acho que o caminho é esse mesmo, que precisa ser seguido. Bom, professor, olhando os últimos acontecimentos, sobretudo de apreensão das drogas na mala do Manuel Nascimento no aeroporto de Lisboa, podemos olhar a figura de Embaló como ela manchada? Nesse sentido, do ponto de vista de droga, né, que foi apreendida em Lisboa com o deputado de Madem, Manuel Nascimento, é preocupante de fato, né, porque, de certa forma, o noticiário já apresenta o país numa situação muito, digamos, vergonhosa. De certa forma, ele é um deputado da nação eleito pelo voto popular. Então, isso de fato acaba tendo uma imagem muito negativa do país. Mas acredito que a decisão do presidente de fazer revista a partir dessa situação, revista das malas no aeroporto de Lisboa, acho que é uma decisão correta. Isso precisa acontecer porque o tráfico de droga ela não pode ser encarada como uma coisa que deve ser normalizada, porque a gente sabe, né, de suas consequências, né, do ponto de vista social, principalmente. Bom, se vai dar resultado, vai depender de tipo de vigilância que será feita pelas autoridades, seja da Guiné-Bissau quanto de Portugal também, né? Vai depender de que mecanismos, que métodos, que programas vão ser usados para, de fato, fazer esse combate à droga. Mas eu diria de que o principal ponto é a origem de onde vêm as drogas, porque Guiné-Bissau não é um país produtor de droga, ou seja, teria que pegar a partir dos países que produzem drogas que passam pela Guiné-Bissau. Esse é o X da questão que precisa ser trabalhado com um melhor cuidado nesse sentido. Bom, sabemos que daqui a pouco a Guiné-Bissau vai passar por eleições, né? Agora, o que é que nós devemos esperar dessas eleições? Ou seja, quais são as previsões que o professor faz em relação a as eleições que vão acontecer? Eu espero que sejam eleições livres, transparentes e justas. Eu que espero que a população compareça e vote no candidato que de fato entenderem de que vai trazer melhoria de condições dentro das políticas públicas para o país, para o desenvolvimento do país, né? Que vai promover uma reconciliação, promoção da paz. Então, eu acho que é o que eu espero, né? Enquanto guineense, eu tenho esperança que próximas eleições sejam eleições que vão decorrer dentro da normalidade, sem problemas. Então, é minha esperança enquanto guineense. Obrigado. Quero agradecer ao professor Arnaldo Sukuma por aceitar este convite e convido a todos os nossos telespectadores da TV Chiscam para difundir essas informações, deixando o seu like, partilhando. E, portanto, isso é muito importante para o canal, assim como o nosso centro. Obrigada e até a próxima.